Estão conseguindo ver a tela ali? Ali, conseguem ver? Só me dê um ok se conseguem ver. É um gráfico ali. Sim, Bru. Tá, obrigada. Então, assim, ó, esse é o primeiro gráfico que eu passei para vocês, tá? O que que vocês têm que fazer? Vocês têm que aplicar a Bhaskara nessa função aqui, ó. Y igual a menos 2x ao quadrado mais 8x menos 8. A Bhaskara, a fórmula de Bhaskara é essa aqui que está aqui embaixo, é menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Lembram que b ao quadrado menos 4ac é o meu delta, tá? A gente chama de delta, aquele triângulozinho que a gente às vezes bota um raiz e um triângulo dentro, é esse delta que a gente fala aqui, que é o b ao quadrado menos 4ac. Então, aqui eu tenho várias letras, eu tenho o A, o B e o C. Da onde eu tiro essas letras para fazer a minha Bhaskara? Da minha função. O coeficiente, a gente chama de coeficientes. O coeficiente A é um número que acompanha o x quadrado, sempre, isso não muda, tá? Então, que número que está acompanhando o x quadrado? Não tem nenhum, ele está escondido. Então, ele é o número 1, né? Aqui tem o número 1 escondido, que é o coeficiente A, que eu botei aqui, ó. A é igual a 1. O B, coeficiente B, é sempre o número que acompanha o x, no caso com o sinal junto. Então, aqui tem menos 8, né? Então, o B é menos 8. E o C, nós chamamos de termo independente de variável, ele não acompanha nenhuma variável, é o C, é o 12, positivo. Coloquei aqui. Então, o que a gente faz? A gente faz um cálculo numérico, né? Nós vamos substituir o A, o B e o C na Bhaskara e vamos resolver como se fosse uma expressão numérica. Então, no caso, eu copio o menos, substituo o B, que é menos 8, mais menos, raiz, e faço toda a Bhaskara, né? Menos 8 ao quadrado, que é o B ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o 12, que é o C, né? Esse 4 faz parte da fórmula, tá? O 2 também faz parte da fórmula, 2 vezes o A, que é 1. Depois eu faço aqui o joguinho de sinal, menos com menos dá mais, fica mais 8. O menos 8 ao quadrado sempre vai ficar positivo, aqui 64. E esse cálculo aqui eu sempre faço tudo junto, tá? Faço a regrinha de sinal, só tem um menos, então vai ficar negativo. E 4 vezes 1 vezes 12 dá 48. Faço ali 64 menos 48, que dá 16. Depois extraio a raiz de 16, que é 4. E aí chega nesse momento aqui, ó, que tem um mais e um menos. Por que que tem um mais e um menos? Porque eu vou ter duas raízes, duas respostas para o x, né? O x1 e o x2. O x1, eu geralmente faço a parte positiva, 8 mais 4, 12, dividido por 2 vai dar 6. E o x2 eu faço 8 menos 4, que dá 4, dividido por 2 dá 2. Com essas raízes, e olhando o meu A, que é positivo, eu já consigo dizer que ele tem, a parábola, ela tem concavidade voltada para cima, porque o meu A é positivo, é maior que zero. Apenas com essas duas raízes aqui, que são o x, são os pontos de x no gráfico, e sabendo que a concavidade é voltada para cima, eu já consigo fazer o esboço do meu gráfico, tá? Eu não preciso esperar para fazer aqui o cálculo do vértice e fazer bonitinho aqui embaixo, ó, achar o vértice, porque às vezes o vértice vai dar fração, né? Aí fica complicado também cobrar de vocês um gráfico perfeito, né? Então, o que que eu peço?
Apenas faz a báscara, acha as raízes, coloca ali, ó, o 2 para o X, o 6, olha para o A, vê que a concavidade é voltada para cima e faz uma parábola. Tem que ter um pontinho ali embaixo, né? Passando ali pelo 2 e pelo 6, uma parábola bonitinha, eu já vou considerar certo o gráfico de vocês. Depois vocês vão lá e calculem o x do vértice, né? Que é aqui o cálculo do vértice para mim. O x do vértice e o y do vértice. Eles também têm fórmulas, né? O x do vértice é dado pela fórmula. Deixa eu ver se eu vou mais para cima aqui. Ali. O x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta, é um triângulo ali, sobre 4a. O delta vocês já calcularam aqui, ó. Tá aqui dentro da raiz, é o 16. É antes de extrair a raiz, tá? Porque o delta é o número que fica dentro da raiz, é o 16. E só substitui que nem cálculo numérico. O B vocês já sabem que é menos 8, o A é 1, tá? Só substitui e acha o x e o y do vértice, ok? Aqui tá a resposta. O vértice é 4 para o x e menos 4 para o y. Como a minha concavidade é voltada para cima, eu vou ter aqui o meu vértice vai ser aqui embaixo, ó. Aí eu botei ali o pontinho do vértice e eu digo que ele é um ponto de mínimo, né? Porque tá lá embaixo. Se fosse invertido, seria ponto de máximo. Vamos para o próximo. O que que acontece? Neste aqui, eu tenho duas raízes, o 2 e o 6. Então, a minha parábola, ela encosta no gráfico, no x, no eixo dos x, nos pontos 2 e 6. Esse aqui, no momento que eu fiz, o segundo, a letra B, no momento que eu fiz a báscara, o que que aconteceu dentro ali? O meu delta ficou negativo, menos 7. Então, não existe raiz. Significa que o meu gráfico, a minha parábola nunca vai cortar o eixo do x, não vai encostar no x, tá? Então, o que que acontece? Eu faço aqui, igual a báscara, chego aqui num delta negativo e faço isso aqui, ó. Não existe raiz, tá? E já posso fazer o gráfico. Por quê? Porque eu vou analisar o A é este aqui, o que acompanha o x quadrado, então ele é 1, né? Ele é positivo. Eu descubro que a concavidade é voltada para cima e faço o esboço assim, ó, bem aleatório, tá? Não precisa, onde é que é o vértice? Não precisa se preocupar com isso. É só fazer aqui uma parábola voltada para cima, que já vai estar certo o gráfico de vocês. Depois, eu calculo o meu vértice, usando as fórmulas, tá? E o meu terceiro exemplo, que é a letra C, o que que acontece? Eu vou ter aqui, ó, um delta igual a zero, ó. Então, quando eu tiver delta igual a zero, o que que acontece com as minhas raízes? Elas são iguais. Então, a minha parábola, ela vai interceptar o eixo dos x em apenas um ponto, no caso, no ponto número 2, 2 para o x. Vou analisar o A, vou descobrir que o A é negativo, é menos 2, tá aqui, ó, menos 2. E aí eu digo que a concavidade é voltada para baixo. Isso aqui precisa aparecer na avaliação, tá? São 4 coisas, depois eu volto a repetir o que que tem que aparecer na avaliação. Descubro que a concavidade é voltada para baixo, vai interceptar no ponto 2, então é para baixo, faço uma parábola para baixo. Isso é um esboço de gráfico. Depois que vai lá e calcula o vértice, tá? O vértice é sempre depois. Aplica as fórmulas ali, acha o vértice e fala ali para mim que é ponto de máximo, porque o vértice vai ficar lá em cima, ó. Então, a gente chama ponto de máximo. Então, quais são as
4 coisas que tem que aparecer, né? São 4, deixa eu ver se são 4. A báscara, o gráfico, 2, concavidade voltada para cima, 3, cálculo do vértice, 4, e ponto de máximo. São 5 coisas que tem que aparecer para mim na avaliação de vocês. Báscara, 1, gráfico, 2, concavidade, se é voltada para baixo ou para cima, 3, cálculo do vértice, aqui a resposta, né? A resposta é assim, vértice, 4, e ainda dizer se é ponto de máximo aquele vértice ali, ou de mínimo, né? Deixa eu voltar. Deixa eu só parar a apresentação.